Então vamos começar, estamos na nossa hora, né? A gente vai, como sempre, verificando de vez em quando se alguém chegou para a gente colocar no palco. Boa noite. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite, Stefano. Boa noite. A gente vai fazer... Boa noite, Yolanda. A Yolanda está aí, né? Firme e forte. E vamos fazer a nossa prece inicial e sugiro, se alguém quer fazer, a gente fica agradecido. O seu Paulo hoje vai fazer a nossa abertura, a oração de abertura. Opa, que bom, que ótimo. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Maria, nossos mentores espirituais e os mentores de todos nós, da casa, dos trabalhos. Agradecemos a oportunidade de hoje de fazermos parte desta grande corrente de oração, de pensamentos positivos, de aprendizado, que tanto importa aos nossos trabalhos espirituais. E ficamos gratos por poder compartilhar o nosso pensamento, as nossas vibrações para todo o grupo que está nos assistindo e participando deste grande evento. Gratidão sempre e continuamos em frente. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Estamos entrando na nossa aula 25. Obrigada, seu Paulo. Estamos já iniciando quase a finalização do livro 1, nos preparando para entrar no livro 2, provavelmente 1 ou 2 aulas na frente. E hoje nós vamos começar a falar de um assunto que é do princípio vital. Do princípio vital, na verdade, fluido vital. Quando a gente fala do princípio vital, o que vem à mente de vital é vida. É a vitalização de alguma coisa. Você imagina que você tem um aparelho eletrônico e que esse aparelho ele tem ali vários circuitos que, trabalhando juntos, geram uma informação, gera cálculo, um computador. Ele calcula, ele gera informação, né? Mas para ele fazer isso, ele depende de duas coisas. Ele depende, primeiro, de alguém operando, alguém programando. Quer dizer, precisa de uma pessoa. E ele precisa de um campo de energia, ou uma bateria, ou uma eletricidade, alguma coisa ele precisa. Ele não vai simplesmente fazer as coisas se tiver alguém que programa e tudo, e tendo todas as peças para fazer, mas se não tiver energia suficiente para isso. Essa energia é o princípio vital, e assim funciona também na vida. O espírito, quando ele se usa dos meios materiais, quando ele se liga aos meios materiais, ele se liga, e os meios materiais dependem de vitalidade, de energia. Precisa algo que vitalize aquele corpo e aquela ligação. Então não basta o espírito e o corpo físico, não. Né? O espírito, o corpo físico, o perispírito, esse lado é tudo material, o outro lado é o espírito. Mas para que haja a vida, a vitalização, precisa de uma eletricidade, precisa de uma energia. Isso é o quê? O princípio vital. E esse princípio vital, ele está relacionado na criação, quando se criou duas coisas simplesmente, princípio espiritual, princípio material. O princípio vital é uma energia, é uma matéria, de um outro nível. É um terceiro item, vamos dizer assim, que existe para que as coisas se juntando tenha vida, tenha a inteligência, que é o espírito, e tenha a funcionalidade de um corpo. Porque se o corpo não tiver funcionalidade, também não acontece. Então, é isso que nós vamos falar um pouco hoje. É sobre esse princípio vital que se fala muitas vezes, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem a razão
e o porquê do princípio vital. Ele vai das perguntas 60 a 67. Lembrando que esse livro 1 vai até 75. Então, vocês percebem que nós vamos chegar ao final dele breve, né? Então, vamos ler o que está aqui. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Vamos ficar nesse parágrafo. Então, está dizendo assim, os seres orgânicos. Vamos deixar os inorgânicos de lado, que também ele entra na história. Mas quando a gente fala seres orgânicos, nós entendemos bem o que seja. São os animais, são os vegetais, são os seres microscópicos, tudo que tem vida, né? Então, o que está dizendo assim? Eles precisam de quê? Eles precisam de corpos que lhe dê a condição de viver, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, eles são providos de órgãos para que isso aconteça, em diferentes níveis. Então, você pega no reino vegetal, existem órgãos ali específicos para que eles façam a fotossíntese, que é um milagre, né? Eles precisam de que aconteça coisas ali. Você pega os animais, eles têm órgãos diferentes para cada tipo de família, para cada tipo de raça, de gênero diferente. E, no caso, o homem também tem órgãos que são necessários para que o homem tenha, por exemplo, a inteligência, a razão, se desenvolva, que um espírito individualizado encarne naquele corpo. Então, é disso que nós estamos falando até aqui. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Então, assim, o que ele está dizendo, os inorgânicos são aqueles que a matéria se agrega e você forma minerais, você forma água, o ar, essas coisas todas, mas ele não tem vitalidade. Ele é uma matéria transformada que serve para o homem. Por exemplo, o ar serve para respiração, serve para voar, serve para muita coisa. Os minerais servem para medicamentos, servem para muitas coisas também, mas eles são inorgânicos, eles não têm não é necessário para eles essa energia, essa eletricidade vital, porque eles não têm vida. E aí nós vamos para a pergunta 60 do princípio vital, capítulo 4, que diz: é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Então é a mesma força que une? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então o que ele está dizendo aqui, para a gente não confundir, ele não está falando do princípio vital, está dizendo da lei que rege, né, que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos. Sim, é a lei de atração. Então, tanto faz, não falou ainda de princípio vital. Nos dois tipos de material, orgânico ou inorgânico, é a lei de atração, por alguma razão, 1000 razões diferentes, eles se atraem e se formam, né? Vamos lá. Comentários do Miramês. As divisões dos seres são inumeráveis no reino da Terra. Contudo, eles se encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. Então, olha que coisa bonita. As divisões são inumeráveis. Orgânico, inorgânico, e aí milhões, bilhões de seres diferentes existem. Mas todos eles, independente do estágio que estão, eles têm uma força espiritual de Deus com eles. Ou seja, porque Deus criou o princípio. Do princípio que está ali uma força divina, segue, porque a força divina não se extingue jamais. Os seres a que chamamos inorgânicos estão se preparando no seio do tempo para alcançar organismos compatíveis com as suas necessidades de viver melhor. Percebe que os seres inorgânicos também passarão por transformação. Classifica-se na Terra, por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Assim, nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto,
esses seres têm uma grande atividade interna. A vida em seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. Bom, o que ele está dizendo para nós? Vamos pensar nos minerais. Do que é composto os minerais? Pelos átomos, não é? São átomos. E a gente sabe que os átomos estão em movimento. Você tem um núcleo, você tem os elétrons, você tem os prótons. Os elétrons giram, tem movimento ali, né? Tem um movimento. Então, eles são inorgânicos na nossa visão para que a gente compreenda duas coisas diferentes. As rochas são minerais e ali você tem processos onde os átomos que ali compõem, esses átomos estão em movimento, mas a rocha, o mineral, não. Por isso é chamado de um ser inorgânico. Mas como o Miramês é um filósofo, ele está chamando a nossa atenção para dizer assim, olha, isso está bom, está certo, é assim que funciona. Mas, na verdade, até os seres inorgânicos têm movimento interno, porque a composição dos átomos, qualquer que seja o material, ele tem um núcleo, prótons e nêutrons, em quantidades diferentes, dependendo do que for. E esses elétrons se movimentam. Isso é ponto pacífico. Então, isso é dirigido igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. Isso é uma coisa incrível, né? Um grão de areia tem milhões de átomos. Isso é uma coisa assim de assustar. Imagina quanto de movimentos tem um grão de areia, mas o grão de areia não se movimenta. É esse que a gente precisa entender, né? Então, quando você pega o mineral, ele é composto de átomos, milhões, bilhões de átomos, que se movimentam, mas o mineral não se movimenta. É uma rocha, é um pedaço de algum tipo de mineral que está ali e fica ali. Ele pode se deteriorar, pode se oxidar, pode acontecer muita coisa, mas ele não se movimenta. Deus não fez nada escondido. Nós é que não temos qualidades para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém, a maturidade nos confere os meios de descobrir segredos escondidos desde o princípio, nas dobras do tempo, de acordo com as nossas necessidades. Então, eu gosto muito do Miramês, porque o Miramês é um espírito de um nível evoluído bem grande, né? E ele traz informações muito boas, e ele traz muitas, como é que a gente vamos dizer assim, muitos, no jargão jornalístico, é furo, né? Assim, um furo de reportagem é uma coisa nova que aparece. Então, ele traz muitas coisas novas para dentro do movimento espírita. E a gente tem lido bastante coisa do Miramês, e é muito interessante, eu já falei tantas vezes disso aqui, de um livro de cabeceira que nós temos, né? Que é o Maria de Nazaré, e nós já lemos ele 2, 3 vezes, mas cada hora você lê uma coisa que passou despercebida na primeira e na segunda leitura, e dentro desse aspecto tem uma coisa muito bonita que o Miramês está falando sobre a vida, né? Ele está falando sobre a vida, sobre a evolução, e tem um momento que ele fala uma coisa que me chamou a atenção, chamei a Grace, olha isso aqui é uma novidade para mim. Ele diz assim, que a vida é movimento, e os movimentos são movimentos de evolução. E vai evoluindo, vai evoluindo. Você deixa de usar um corpo físico e continua tendo vida. E vai embora, e vai embora. Ele falou, mas só que tem uma coisa. Existem coisas além da vida. Vocês já ouviram isso? Que existem coisas... Não estou falando da vida física, hein, gente? Estou falando de vida. Vida. Né? Ele falou, existem coisas além da vida. E aí ele fala, mas isso é... Imagina, no nível disso aí, é para espíritos puros, vamos lá, né? E isso é uma coisa que me encantou. Eu falei, gente, se eu sempre imagino que a evolução é demorada, e se você pensar em tempo é até besteira, porque é tão demorado, mas se tem coisa, depois que você evolui, que você chega no nível, sei lá, tem coisa além que não é vida, é uma coisa diferente. Ele não diz o que é. Talvez ele nem saiba, só ouviu isso também. Mas se sabe, ele não vai falar, porque a gente não está preparado para entender. Ele dá um nó na cabeça. Não adianta que não iríamos compreender. Exatamente, a Grace está dizendo, não adianta, você pode falar. A gente não vai compreender, exatamente. Né? Então, mas isso eu achei muito interessante, eu estou comentando porque estamos falando de questões ligadas à criação. Aqui a questão 61,
Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? E aí, quando você lê a pergunta, se você não ficar atento ao que... Porque, gente, a doutrina espírita é uma coisa interessante. Se você não souber fazer a pergunta, você pode ter uma resposta que você vai se confundir. E essa pergunta e essa resposta, se a gente não prestar atenção, a gente se confunde. Por quê? Porque, olha, peraí, a gente acabou de ler que tem os inorgânicos e orgânicos, né? E que eles têm vida, o outro não tem, não é isso que a gente acabou de ver? E aí lá vem a pergunta do Kardec. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Diferença da matéria? E a resposta é sempre a mesma matéria. Mas nos corpos orgânicos tem um princípio vital, é animalizado. E faz sentido. Se você pegar um mineral qualquer e você analisar esse mineral, ele pode ser composto de vários tipos de átomos em combinação, né? Mas não tem vida. Aquela matéria ali é uma matéria bruta e ela não se movimenta, ela não cresce, ela não decresce, está ali. Se você não cortar, não quebrar, e se não tiver o efeito do tempo, ela não vai se modificar. Então, é importante compreender a pergunta e a resposta. Então, isso aqui eu acho que agora fica simples para a gente entender. Aqui já está no capítulo 10 da Gênesis, né, do livro da Gênesis. Lembra que a gente fala que esse estudo ele flutua um pouco na filosofia, vai um pouco para a Gênesis, às vezes vai no outro livro, então fica assim. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, então aqui agora ele vai entrar em detalhe, né, dentro da Gênesis. Então está dizendo assim, olha, as plantas, os animais, os minerais, tudo é constituído, né, dos mesmos princípios. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então ele está dizendo, nós estamos falando da coisa física. Então, quando fala de um corpo, de um ser humano, é do corpo, não estamos falando do espírito. Então, estamos falando do corpo. O princípio material segue uma trajetória que vai dar nisso aqui. O princípio espiritual é outra coisa. Então, está só falando da matéria. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte. Então, deixa quieto. Na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, que é o nosso assunto, né? Ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, está falando aqui assim, peraí. Então, tem uma pessoa que está viva, tem a eletricidade, tem o princípio vital. A pessoa desencarnou. E o corpo está morto. Ele está dizendo, então, ali, esse princípio para de atuar em parte. Porque, na verdade, ele dá faz mudança de substância naquele corpo, que vai se distinguir das inorgânicas ainda. Você pensa, se você não tem princípio vital, mas seu corpo, você morreu, seu corpo vai se transformar por várias razões. Ali vai haver muitas coisas que vão acontecer ainda, mesmo você não estando mais ali. É disso que ele está falando. Mas ainda não é uma substância inorgânica, não é. Né? Ali você tem os vermes, você tem os vírus, você tem as bactérias, você tem um monte de germes, muita coisa. Isso é orgânico, não é inorgânico. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos. Então fez as duas coisas. Porém, jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nesses últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Então, a química ela pode juntar substâncias diferentes de seres inorgânicos e formar um mineral, formar alguma coisa. Isso é possível, isso existe. Mas os seres orgânicos, não. Ela pega todo o material que existe, quimicamente falando, junta tudo e não acontece a vida. Acontece alguma coisa, mas não tem vida. Por quê? Está faltando o princípio vital, que não é possível a química ter controle sobre isso. Né? 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Você vê que ele pergunta uma coisa que a resposta já é mais ou menos a mesma. Né? Sua união com o princípio vital. Então, a animalização é vida, né? Movimento.
vida, movimento, qualquer ser material, né? O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar. Então, está falando, o espírito independe da matéria ou é propriedade dessa? A gente já sabe a resposta. Princípio é uma coisa, princípio espiritual é uma coisa, princípio material é outra. São distintos um da outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que essa possa expressar a inteligência. Então, expressar a inteligência do espírito através do corpo material, né? Vocês percebem que esse finalzinho são perguntas e respostas mais simples, mas são importantes a gente entender. Porque estamos falando de princípio vital, que muitas das vezes as pessoas só falam, mas não estudam, não entendem muito bem. Já dissemos e tornamos a repetir. O agente divino interpenetra tudo. Ele é como o hálito de Deus auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes. Olha que coisa linda, né? Então a gente às vezes pensa, Deus e os animais, e as plantas, e os minerais, e a água. Não. Ele interpenetra tudo. E ausculta, quer dizer, percebe, né, nos mínimos detalhes. No entanto, a matéria mais ou menos amadurecida, com ele afiniza e fica em estado de vivência animalizada, em um processo que a própria ciência deixa escapar, por enquanto, nas suas pesquisas, mesmo as mais profundas. Então, está dizendo, a gente ainda não tem a capacidade de perceber como é que isso funciona. E ele está dizendo, ao mesmo tempo, um dia terão, porque ele diz, por enquanto, um dia nós teremos. Todo espiritualismo, e principalmente a doutrina dos espíritos, nos fez entender o respeito que devemos demonstrar por tudo que existe, porque em tudo existe igualmente o traço da divindade. Em tudo, sem exceção. Nós, seres humanos, temos uma condição ainda bastante precária, que muitas das vezes a gente comemora a tristeza ou a situação difícil de alguém. Infelizmente é assim. Uma pessoa, por exemplo, se comete crimes, faz muita maldade, né? Você pensa no Hitler, ou o que for. O ser humano ainda tem essa dificuldade. Ele comemora quando aquela pessoa sofre, quando aquela pessoa é punida, castigada. Isso não é bom. Você pode até entender, é justo que ele vai passar por isso. Mas se apiede da pessoa, faça uma prece, que ele entenda que aquela punição possa servir para que ele seja melhor. Por quê? Em tudo existe igualmente o traço da divindade. Em tudo. Em tudo. Dentro de tudo, tudo, sem exceção. Para que a vida ali prolifere e esplenda, quer dizer, se ilumine nas belezas que os céus desejam. Nada existe por si só. Em cada coisa, em cada alma, a proteção de Deus não se faz esperar. Então, do que nós estamos falando aqui? O que Deus espera de tudo é que a vida prolifere e ilumine nas belezas que eles desejam. Gente, o ser mais abjeto, né, mais terrível que existe, encarnado ou desencarnado, um dia vai proliferar a vida de uma forma esplendorosa, e ele será, assim, um espírito puro. Então, a gente não deve, e o ser humano, infelizmente, ele tem essa condição de pensar, de raciocinar, e muitas das vezes, no nível espiritual que nós estamos, o nosso pensamento, as nossas maneiras de ver as coisas, o nosso comportamento emocional, muitas das vezes nos leva a cometer desatinos que são, vamos dizer assim, são comemorados, como se fosse muito bom. Não é bom. A gente tem que entender, não é bom. O criminoso foi pego, fez um monte de idiotice e tal, e vai para a cadeia. Ok, isso é justo. Mas não é alegria. Isso não é uma coisa alegre. Não pode ser alegre um ser humano, em qualquer nível que esteja, passar por situações, mesmo que sejam justas, e a gente considerar que isso é alegre. Alegre seria se ninguém passasse por isso. A Grace quer comentar.
todas as vezes que nós falamos sobre isso, a gente sempre faz essa reflexão. Quando se comemora, se você fica feliz por ter acontecido algo ruim com outra pessoa, independente, como foi falado, de repente aquela pessoa tem aquele karma, precisa passar por aquela dor. Mas se você fica feliz, você celebra, comemora, será que isso é humano? Eu penso sempre que nós devemos ter compaixão e pensar essa pessoa que está passando por essa dor, que cometeu um crime, seja lá o que for o erro, ele tem família, tem mãe, muitas vezes tem filhos, tem esposa, tem pessoas que o amam e que estão sofrendo, e pela própria pessoa. Né? Então, eu sempre falo, nós devemos nos abster de celebrar a derrota, a dor do outro. A gente, embora, se a gente pense, olha, está passando por uma situação que ele próprio causou, é compreensível, isso não é injusto, que assim seja, não seja injusto. Mas daí a gente celebrar, soltar fogos, falar bem feito. Eu vi uma imagem muito bonita. Tinha um senhor, um pedinte, um mendigo na rua sentado e um outro passando, e nisso uma frase reflexiva. Que bom se nós olhássemos para o próximo como se fosse nós. Aí tem um espelho onde está o rosto da pessoa que está sentada. Tem um espelho. Aí quando ele olha, assim, ele se vê no outro, né? Então, a partir do momento que se nós olharmos, se fosse eu que estivesse no lugar dessa pessoa que está sofrendo, como será que eu gostaria que olhar que eu tivesse no mínimo uma compaixão, né? Então, gente, acho que não cabe a nós sermos os algozes de ninguém. Eu acho que a Grace está falando uma coisa que a gente concorda muito. E eu acho que eu vou abrir uma aspas aqui só para fazer uma reflexão do momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? A gente sabe, todo mundo sabe o que a gente está vivendo. E a gente tem que comemorar a alegria. É isso que a gente tem que comemorar, alegria. Mas a gente não pode ficar alegre quando alguém é preso, é condenado e vai ser tolhido, mesmo que seja justo. Não é questão disso. É questão de humanidade. A humanidade está acima da justiça. Não é que tem que ser injusto, não é isso. Mas a gente tem que ter, como a Grace falou, compaixão. Então, o que a gente comemora? Coisas alegres. E as coisas desse tipo que estão acontecendo no Brasil, comemora? Não. A gente faz prece. A gente que é espírita pede ajuda a Deus que abrande ou que faça a pessoa refletir, que a pessoa se transforme. Porque esse é o propósito. Só esse. Então, nós espíritas não podemos, de maneira alguma, comemorar qualquer tristeza, qualquer derrota, qualquer sofrimento que um ser humano está passando. A gente não pode, de jeito nenhum. A gente não pode coadunar com isso. Porque se a gente faz isso, ainda tem alguma coisa que a gente tem que rever na nossa vida. Né? Então, vamos lá. É o traço da divindade que existe em todos. Isso a gente não pode tirar da mente. Existe um traço da divindade em todos os seres. E isso não cabe a nós discutir. Isso existe, está lá, é Deus. Colocou lá. E Deus não comemora a derrota de ninguém. Não comemora se alguém está sofrendo. Muito pelo contrário. Ele sabe que tem sofrimentos que é aprendizado e para o bem daquele ser, para o bem daquela situação ou por uma transformação social, o que for. Mas não é comemorado o sofrimento. É isso que está escrito aqui. Para que a vida ali prolifere e esplenda nas belezas que os céus desejam. É isto que os céus desejam. É isso que Deus deseja. Que todos, sem nenhuma exceção no processo de evolução, um dia se ilumine nas belezas que os céus desejam. Não vamos tirar isso da frente da nossa percepção. Vamos lá. E voltamos lá no Miramês, princípio vital. O princípio vital fecunda a matéria, que vira mãe
por se consubstanciar em movimento. Então, ele é como se ele fecundasse a matéria e ela tem um processo de movimento. Então, existe uma frase que é muito interessante, é uma síntese que diz assim: o que é a vida? Aí a resposta é: a vida é todo movimento que acende a alma. Então, olha só, é todo movimento. Então, o fluido vital consubstancia em movimento quando ele fecunda a matéria. Pronto, o movimento está aqui. Isso existe, pelo princípio vital. Mas a vida verdadeira, ela só existe quando esse movimento é para o crescimento espiritual. Tá? Expressando a vida com maior fulgor e mostrando tonalidades de beleza em todos os seus gestos, e que, consequentemente, busca outras formas mais elevadas. Ele está falando de outras palavras, mas ele está falando exatamente a síntese. Vida é todo movimento que acende a alma. Bom, se não acender a alma, esse movimento não chega a ser vida, né? É outra coisa. É vida, mas não é uma vida em movimento de crescimento. Aqui nós estamos na questão 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Aqui já é a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Pergunta 63. Então, ele está perguntando assim, olha, ele é uma propriedade de alguma coisa especial? Ele vem de uma coisa especial? Ou ele é matéria organizada, numa palavra? Ou é efeito ou uma causa? Tá? Então, vamos ver. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, que é o princípio vital. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Então, esse agente sem a matéria não é vida. É um princípio etéreo. Tá? Não tem matéria, princípio vital. Né? Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É energia. Né? Liga o computador na energia, ele acende a luz. Não ligou, está lá. Né? É ele que dá a vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. Vocês já que são espíritas, estudam na mediunidade a questão de que nós nascemos como uma pilha e que tem uma duração definida. Né? E quando vai chegando no final, isso vai enfraquecendo, e uma hora o princípio vital se vai, porque vai existir várias coisas que vão acarretar o movimento de desagregação de funções básicas do corpo. Uma doença, um acidente, 1000 coisas podem acontecer. Né? Com as pessoas ficam muito velhinhos e não aguenta mais e tal. Ou seja, o princípio vital vai se esgotando em algum momento da vida, vai dando sinal, até vai acabar a bateria aqui. Isso é o processo. Né? Ainda continuando com Miramês. A matéria para receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização pelo fluido vital. Ou seja, você tem o espírito, tem a matéria, o corpo. Mas para que eles se unam, o espírito depende que esse corpo seja sensibilizado para o movimento. Como? Através do fluido vital, a energia. Intermediário entre um e outro. Ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Então, está bem ligado. Se Deus opera constantemente na sua posição de soberano do universo, tudo se move, para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. Então, o que ele está dizendo? Tudo tem movimento, tudo vai se mover. A matéria bruta é o primeiro estágio. O tempo a coloca em estado receptivo e a força vital dar-lhe o movimento, no segundo nível. Assim, ela avança pelo desabrochar das suas qualidades intrínsecas. Então, aqui está falando em poucas palavras o processo do inorgânico para o orgânico. Né? Buscando vida, modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao espírito imortal, na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus. A própria Bíblia afirma essa verdade e ela realmente é filha do Criador em todos os seus aspectos. Tudo se processa em variadas concordâncias na lei universal. Gente, se quiser interromper, por favor. Opa. Aí vamos para 64. Chegou alguém? Deixa eu ver. Não. Chegou ninguém. Vamos continuar. Então, olha, questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo.
Então, o princípio material e o princípio espiritual, e o espírito. Né? O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Opa! Então, o que ele está dizendo? Que ele é um elemento fundamental. A gente já viu isso aqui. Sem ele não tem a vida no sentido de movimento. Mas, da onde ele vem? Ele vem da modificação da matéria universal. Ele também vem do princípio material, através de modificações. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. Tem coisa mais primitiva, ou seja, que vem antes, que é o princípio material espiritual, material. Pois todo procede de um mesmo princípio, que a gente já sabe. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto. Não tem. Sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dessa. Então, exatamente. Então, você tem princípio material, princípio espiritual. No princípio material, nas modificações, algum momento entra a parte vital, a energia para que consiga fazer o espírito se juntar à matéria. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Aí ele está falando assim, é essa a consequência do que dissemos, quer dizer, já falamos, né? Haveria, assim, dois elementos gerais, a matéria e o espírito. Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e matéria, propriamente dita. Então, são três coisas, né? Deus, princípio espiritual e material. Mas para que as coisas se unem e funcionem, precisa de quê? Da vitalidade, que também vem do princípio material. Explicação do Miramês. Entre a matéria e o espírito, existe uma terceira força, que recebe variados nomes, inclusive esse, energia vital. A força vital, está falando do princípio vital, tá? A força vital percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances, e sensibilizando-o para que o espírito possa nele morar temporariamente e dominá-lo em todos os seus impulsos. Gente, vamos fazer uma simbologia para ficar fácil de entender? Imagina que tem um corpo, o seu corpo, tem o espírito, tem o perispírito, tem tudo isso, mas precisa do princípio, né, vital, precisa dessa energia para que ele funcione. Agora, imaginem que esse corpo, em cada ponto do corpo, tem diferença de voltagem. Eu estou fazendo uma simbologia, tá? Que se pôr mais voltagem aqui dá problema, se pôr menos aqui dá problema. Então, o princípio vital é como se ele tivesse que percorrer esse corpo e se adaptar em cada lugar do corpo ao tipo de capacidade que ele tem que dar, ou mais ou menos. Essa é só uma simbologia, tá? Porque ele fala disso, eu achei muito interessante. Ele fala assim, ele percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances e sensibilizando-o. Então, essas nuances não é a voltagem, não é isso, mas é potências, capacidades. Né? E graças a essa incorporação do espírito na matéria, onde a maturidade se dá na alma e por força evolutiva da mesma, vão se criando novos corpos, de acordo com as necessidades que o espírito manifesta, atingindo a sua plenitude. Então, o que ele está dizendo outra coisa aqui, já está indo mais lá na frente. De acordo com esse processo que existe, essa ligação, essa sensibilização, essa adaptação, na medida que o espírito evolui, o corpo muda. Porque não é esse corpo mais, são corpos diferentes, nós já falamos um pouco sobre isso. Então, o princípio vital vai atuar de forma diferente, provavelmente com um nível de energia muito maior. Entretanto, a matéria primitiva continua a ser a mesma em todos os estágios da vida manifestada. As diferenças são processos criados pela natureza, de conformidade com o anseio do ser na sua ascensão para Deus. A força vital é um agente divino, na divina extensão do universo, filha do fluido cósmico, que nasce nas mudanças de vibrações, ideada pelo grande soberano. Entretanto, é bom que fique bem claro que por trás de todas as mudanças de comportamento da energia divina,
opera às mãos dos engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos, encarregados na cocriação do Senhor de todos os mundos. É de se notar que todos os ensinamentos espiritualistas modernos e antigos, que conhecemos por filosofias e religiões, falam do tríplice aspecto do universo, matéria, energia e espírito. São valores que se confundem e um não pode ter vida sem o outro. Essa é uma realidade dentro do ninho cósmico. Deixa um minuto. Eu queria dar uma parada aqui por causa da hora, a gente ter aí uns 10 minutinhos para a gente falar, discutir, se alguém tem uma dúvida, se o assunto está muito complicado, está simples, eles estão destrinchando bastante, botando muito detalhe. Isso é bom, às vezes dá uma complicadinha quando tem muito detalhe, mas é bom. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então, nós paramos aqui, né? 189. Dúvidas, perguntas? Está claro, não está? Tranquilo. A energia vital e força vital, a gente fala da mesma coisa? É a mesma coisa. Princípio vital, energia vital, força vital, aí é uma nomenclatura, né? Porque, na verdade, você imagina que essa energia vital ela vai se transubstanciando em maneiras diferentes de atuar na medida da evolução. Mas ela tem, o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, né? Quando você aplica o passe, você está passando uma energia sua e provavelmente também do espírito. E isso é uma transubstanciação do princípio vital original. Aquele espírito tem um princípio de energia que é mais potente, o outro menos, o outro mais, depende da situação, né? Mas é o princípio vital, é energia vital, é a mesma coisa. Você falou do passe, me veio uma pergunta aqui que para mim sempre foi uma... a ectoplasmia, o ectoplasma, ele é um fluido e ele fica no teu perispírito, ele fica no teu corpo físico. O ectoplasma, exatamente, ele está no... O ectoplasma é criado dentro do ser. Aí vai o fluido vital, vai o espírito, vai todo mundo atuando para que ele possa, e dependendo da mediunidade dele, para que ele possa atuar. E essa atuação pode ser de vários níveis. Por exemplo, existem muitas situações dentro da casa espírita que espíritos usam essa energia ectoplasmática de um médium, ou de dois médios, o que for, para fazer coisas. Vou dar um exemplo. Nós frequentamos muito tempo uma reunião mediúnica, e essa reunião mediúnica trabalhava em algumas atividades, e com o tempo as atividades iam mudando. Não, vocês agora vão começar a trabalhar com isso, agora vão trabalhar com isso, né? E teve uma época que a gente trabalhou com um processo de construção de determinadas situações de seres que tinham, por exemplo, a laringe destruída, é o espírito que chegava lá, o perispírito com a laringe com problema. Então, como é que reconstruía isso? Ectoplasma dos médiuns e a ajuda espiritual, claro, porque a gente não tinha capacidade técnica para fazer isso. Então, esse ectoplasma é o quê? E por isso que é importante, às vezes, a reunião mediúnica, porque esse ectoplasma do ser que está encarnado no médium, ele tem uma capacidade que os espíritos não têm. Depende disso. Então, muitas das vezes, um espírito é trazido para uma reunião mediúnica, que ali ele vai ter um choque anímico, que ali pode ter um tratamento, porque aquele ectoplasma é mais físico, mais material, quer dizer, para nós não, do que na espiritualidade. Então, esse ectoplasma é o quê? É uma matéria sutil, provavelmente oriundo também do princípio vital, com uma transformação por um processo kármico ou de missão, que o médium recebe uma capacidade de fazer uma transformação, ou por consciência ou inconsciente, com a ajuda espiritual, para que isso possa ser usado para várias coisas. Para materialização, para cura, para o que for, né? Bacana. E essas questões aí, a gente sempre que você vai recomeçar a estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai até mais ou menos
Essa pergunta até as 70, 80, então a gente sempre está repetindo. Então ele acaba fixando melhor, né? E quando você falar do livro 2, a gente começa depois na questão 76 para frente, vai se falar muito dessa questão mediúnica, que é todo mediúnico. E a gente vai estudá-la de uma forma diferente, porque a gente entende que para os médios especificamente, eles já estudam isso, já estudam mediunidade, já estudam o livro dos médios, então não precisa aprofundar em determinadas coisas, mas nós vamos tocar em algumas situações e o ectoplasma com certeza faz parte desse processo. Agora, o interessante disso tudo é a gente pensar, né? Se nós não fôssemos espíritas, não estivéssemos estudando o livro dos espíritos, essas coisas ficariam ali, passaria despercebido, né? Porque eu acho isso muito interessante, né? Que, via de regra, nas nossas conversas, a gente não fala sobre o princípio vital, princípio espiritual, sobre energia, sobre ectoplasma, né? E olha quanta coisa boa que a gente vai aprendendo, que mais cedo ou mais tarde nós teremos que todos teremos que aprender, né? É isso mesmo. Abençoada doutrina espírita, né? Colocada na nossa vida. Ô, gente, estamos chegando aqui no final, tá? Eu acho que a gente, semana que vem, provavelmente, vou dar uma checada depois, a gente chega no final do livro 1, que a gente já está aqui quase chegando na questão 70. Eu vou só dar uma olhada se tem alguma coisa muito longa lá, mas eu acho que não. Aí a gente vai começar o livro 2, né? Meus queridos, foi um prazer enorme. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você quer fazer? A Grace vai fazer a prece de encerramento para a gente. Então, mais uma vez, elevamos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, com nossos corações cheios de gratidão. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo tantas coisas interessantes e que nós possamos ter sempre em mente que, como objetivo maior, é colocar tudo que temos aprendido para o nosso, em nosso benefício, para a nossa melhora como seres humanos. Abençoe a todos os nossos irmãos na Terra, encarnados e desencarnados, os irmãos que não puderam comparecer hoje, e que a semana que vem possamos estar aqui com a mesma disposição de boa vontade, de estudar e aprender e colocarmos em prática tudo que temos aprendido. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, um abraço grande, um beijo para todos. Gente, olha, fica com Deus. Yolanda, Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Fiquem bem, graças a Deus. Tchau.